Vamos ler, irmãos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai em suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Irmãos, este salmo, ele tem sido cantado pelo povo de Deus ao longo dos séculos e traduz em expressão maiúscula, superlativa, a alegria do povo de Deus, especialmente na adoração. Uma das marcas do povo israelita, do povo judeu, era a alegria em adorar a Deus. Era um povo bastante festivo, era um povo que sempre tinha louvores para apresentar a Deus, e eram louvores apresentados sempre com alegria, sempre com um coração aberto. Era o povo que apresentava diante de Deus um culto efusivo, um culto muito alegre. Entre os salmos de triunfo e ações de graças, este salmo ele se sobressai, como que se eleva até o ponto mais alto da alegria diante da majestade de um Deus Todo-Poderoso. Irmãos, muito se tem debatido em nossos dias sobre a questão do culto a Deus. Que nós somos criados para adorar a Deus, isso é inquestionável. A Bíblia menciona isso. Nós somos criados para louvor e glória do nome do Senhor. Isso é incontestável. É acima de qualquer discussão. Porém, quando se trata da forma de adorar a Deus, aí surgem divergências. Por quê? Porque há aqueles que defendem que o culto tem que ser um culto tradicional e solene. Outros preferem um culto mais contemporâneo, um culto mais informal, um culto sem muitas burocracias e formalidades, um culto talvez muito tradicional. Uns querem um estilo de culto ou de adoração interessado apenas na cabeça, sem qualquer emoção, apenas estáticos ali, ouvindo, meditando, raciocinando. Outros tendem para um culto mais emotivo, mais animado, sem o concurso do racional, da razão. Mas para nós, irmãos, o que importa é o que a palavra de Deus ensina. Para nós o que importa é o que a palavra de Deus diz. Mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia ensina sobre esse assunto? Sobre o culto, sobre a adoração a Deus, como deve ser o culto. Devemos adorar a Deus com todo entendimento, a Bíblia diz. Nós devemos adorar a Deus de todo o nosso coração. Isso está expresso na palavra de Deus. Nos diz que fomos criados por Deus também, criados por Deus para a adoração do seu nome, para a exaltação e louvor da sua glória. Nós, irmãos, somos criados por Deus com razão, nós somos criados com emoção, nós somos seres que temos vontade e, portanto, todo o nosso ser precisa estar envolvido no culto e na adoração ao nosso Deus. Todo o nosso ser, mente, corpo, coração, tudo deve estar envolvido no culto e na adoração ao nosso Deus. E o Salmo 100, ele nos ajuda a entender essa verdade. Vamos meditar neste Salmo, irmãos, compreendendo, procurar compreender como que nós devemos adorar a Deus, baseado no que este Salmo nos ensina. Primeiro, irmão, nós precisamos adorar a Deus com a plenitude das nossas emoções. Olha o que diz o versículo 2: celebrai com júbilo ao Senhor.
terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Irmãos, aqui nós precisamos olhar e compreender primeiro uma coisa: o culto ao Senhor, ele é um culto festivo e não funeral. Celebrai com júbilo, celebrai com júbilo ao Senhor. Eu me lembro da irmã, sempre que eu me deparo com uma mensagem ou com um texto assim, eu me lembro da irmã Marieta, a mãe do irmão Toninho, lá da igreja M1 de Imperatriz. Sempre que ela chegava no culto, ela já entrava batendo palma. Dizia: gente, vamos adorar a Deus, isso aqui não é um funeral, isso aqui é um culto de adoração ao nosso Deus, né? E de fato, irmãos, o culto não é um ato melancólico, não deve ser um ato melancólico, mas uma celebração jubilosa ao Senhor. O texto está bem claro: celebrai com júbilo, com alegria. Alegria, irmãos, é a tônica de muitos salmos. Todos os salmos, a grande maioria dos salmos, se você observar, a tônica dos salmos é alegria. Alegria em estar na presença de Deus, alegria em servir a Deus, alegria em saber que pertence a Deus, alegria em saber que Deus está do seu lado, que Deus é a sua fortaleza, o seu socorro, o seu pastor. A tônica dos salmos é alegria. É alegria. A vida do Messias a esse mundo, ela foi marcada por música no céu. Anjos louvaram a Deus, exaltaram a Deus, houve festa no céu. O cristianismo, irmãos, é a religião dos cânticos, da música, da alegria da salvação. Como eu falei, o povo de Israel era um povo muito festivo e era marcado por alegria. Uma das festas que o povo celebrava, a festa dos tabernáculos, quando o povo se reunia ali, e o povo ficava uma semana acampado fora de casa, em tendas, e todos os dias o sacerdote ia lá até o tanque de Siloé, e ele vinha numa procissão, o povo cantando, louvando a Deus com palmas, com cânticos, com instrumentos, lá do tanque de Siloé até o templo, onde era derramada aquela água em adoração ao Senhor. Eles faziam isso durante 6 dias. No 7º dia, que a Bíblia diz, o grande dia, a apoteose da grande festa, era feito isso 7 vezes naquele dia, com muita alegria, o povo cantando, o povo adorando a Deus, o povo exaltando ao Senhor. Então, irmãos, o cristianismo é essa festa, é essa religião dos cânticos, da música, da alegria da salvação. Nós não podemos, irmãos, nos apresentar diante de Deus tristes se nós somos salvos. Nós recebemos de Deus a salvação, o perdão dos nossos pecados. Como que vamos estar diante de Deus? Parece melancólico, parece diante de um funeral. Temos que ter alegria na adoração ao nosso Deus. O júbilo, irmãos, aqui é uma palavra que ela é traduzida como, se refere a grito de alegria. Era uma palavra traduzida como os súditos que era leal ao rei. Quando o rei aparecia, eles aclamavam, eles gritavam. Aparecia ali o rei no meio da multidão e eles aclamavam. Exatamente essa a tônica dessa palavra, o significado dessa palavra aqui no hebraico, que é usado pelo salmista. Quando o rei aparecia, e aí o povo aclamava, e aquele em cima do rei, queria saudar o rei. Exatamente essa expressão que o salmista diz: nós temos que nos apresentar assim diante de Deus. É assim que nós temos que nos apresentar no culto, com júbilo, com alegria, não melancólicos, não tristes. O culto, irmãos, ao Senhor, ele deve ter um alcance mundial. O versículo 2, o texto diz, no versículo 1 ainda: todas as terras, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Este versículo ele reivindica o mundo inteiro para Deus. A obrigação de louvar, ela é universal.
O Salmo 150 que nós lemos diz lá: todo ser que respira louve ao Senhor. Há uma convocação universal para que todo ser louve ao Senhor. Irmãos, este salmo ele constitui um convite missionário, porque nós, como igreja que louvamos a Deus, somos chamados a expressar essa alegria e a chamar o povo para adorar a Deus, pois o salmista que ele deseja que todos, judeus, gentios, regozijem-se diante do rei. E é essa a missão que foi dada à igreja, ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, convocando o povo para a adoração. O Salmo 100 é para todos, é para todas as nações, é para todas as culturas, todas as épocas, todos os cenários, e a sua mensagem ela é universal, para que todos ouçam e apliquem para a sua vida. Mas o culto também, irmãos, ele é um serviço alegre ao Senhor. Olha o que diz o versículo de número 2: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Servi ao Senhor com alegria. O ato da adoração, irmãos, muito corretamente, aqui é chamado de um serviço. O culto, ele é um serviço que prestamos a Deus, e a forma de fazer isso é com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Assim como nós somos chamados a servir a Deus em todo segmento e servir com alegria, nós também somos chamados à adoração, a cultuar a Deus com alegria. Devemos ir à aldeia com alegria. Devemos contribuir com alegria. Devemos, irmãos, receber os irmãos indígenas, irmãs que vão preparar a comida com alegria. Quem vai contribuir com o mantimento com alegria. Tudo que nós devemos fazer com alegria. Assim também o culto deve ser apresentado a Deus com alegria. Servir ao Senhor com alegria, que está falando do contexto do culto. Então o culto é visto como um serviço que tem que ser feito com alegria. Precisamos, irmão, nos apresentar a Deus com cântico, ou seja, com hinos de louvores. O culto precisa ser vivo. O culto precisa ser entusiasmado. O culto precisa ser, irmão, cheio de alegria. É triste quando a gente olha e parece que os irmãos não têm prazer em adorar a Deus, estar diante do culto. Parece que aqui estão, mas com a expressão de que já saíram de casa como se fosse apenas uma mera obrigação, sem um prazer nenhum de dizer eu vou à casa do Senhor, sem alegria, como o salmista dizia: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque esse era o sentimento das pessoas que ali iam naquelas romarias para Jerusalém. Alegria de ir adorar a Deus, alegria de ir ao templo para adorar a Deus. E às vezes tu percebe é isso, parece que é uma melancolia, uma tristeza no semblante, no gesto das pessoas. Nós observarmos, eu gosto muito de assistir os cultos da igreja presbiteriana de Pinheiros. No momento dos louvores lá, todo mundo fica em pé. Fica em pé para cantar, seja hino mais lento, mais ritmado, todo mundo em pé para cantar e louvar a Deus. Em pé. Aqui a gente tem que dizer, irmãos, fiquem de pé. Fiquem de pé, e às vezes nem todos ficam. Um grande apego com essas cadeiras. Precisamos desapegar mais dessas cadeiras. A hora da oração. Poucos se colocam de joelhos para orar. Não quero dizer que Deus vai ouvir só quem está de joelho, não é isso. Mas se colocar de joelho é uma forma de humilhação diante de Deus. É um ato de humilhação diante do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos com alegria servir ao Senhor. O culto precisa ser vivo, um culto entusiasmado, um culto alegre. Porém, irmãos, a emoção aqui que eu estou falando, que é mencionado no Salmo, não é uma emoção carnal. Como a gente vê em muitos cultos,
em que há uma emoção carnal. Ao contrário, essa alegria aqui que o salmista está dizendo, que a Bíblia está nos instruindo, neste salmo, ela decorre do entendimento de quem Deus é, do que Ele fez, o que Ele faz por nós. E quando a gente tem esse entendimento de quem Deus é, do que Ele já fez, o que Ele fez por nós, o que Ele faz por nós, de quem nós somos para Ele, isso vai nos levar a uma adoração entusiasmada diante do Senhor. Aqueles que meditam sobre a grandeza de Deus não podem comparecer diante dele gelados. Eu até falei aqui pela manhã da letra do hino 88 do nosso cenário. Tão profundo teologicamente, que fala de uma forma tão delicada do amor de Deus por nós. E quando a gente canta, irmãos, aquele hino, outros hinos que nós cantamos aqui, meditando na letra, isso não cabe a nós estarmos diante de Deus gelados, não cabe a nós estarmos diante de Deus assim. Aqueles que compreendem o amor de Deus, irmãos, estampado na cruz de Cristo, não podem comparecer para a adoração secos, áridos. A mente iluminada pela verdade desemboca numa emoção santa. Quando a nossa mente é iluminada pela verdade, vai desembocar numa emoção santa, não numa emoção carnal. Portanto, irmãos, luz na mente produz fogo no coração. A frase que o Hernandes Lopes gosta muito de usar, que luz na mente, palavra na mente, ela vai gerar um fogo ardente no coração e nos levará à exaltação e ao serviço a Deus com alegria. Portanto, irmãos, um culto onde os adoradores não compreendem a verdade gloriosa da majestade de Deus, nem se emocionam com o privilégio de sermos salvos, de sermos amados, de sermos comprados e chamados para sermos ovelhas do seu pastoreio, não tem a marca de um culto bíblico. Não tem a marca de um culto bíblico. Se nós não compreendemos o privilégio que é de estar diante de Deus, se nós não compreendemos o privilégio que é de nós sermos amados por Deus, de nós termos sido comprados com o sangue do Cordeiro, que Ele nos comprou com o seu sangue, com o sangue de Jesus, que Ele nos chamou das trevas para uma maravilhosa luz, para sermos ovelha do seu pastoreio. Se nós não compreendemos isso, irmãos, esse culto não tem marca de um culto bíblico. Como que nós vamos nos apresentar diante de Deus tristes, melancólicos, diante de um Deus que nos salvou, que nos amou, a ponto de dar o seu próprio Filho por nós? Como que nós não vamos ter alegria e prazer em adorar um Deus que cuida de nós, que nos amou, que nos comprou, que nos sustenta? Jesus nos ensinou a adorar a Deus em espírito e em verdade, ou seja, o culto precisa ser bíblico, mas também de todo o coração, de modo que o conteúdo e a forma precisam estar lado a lado. O culto apenas emotivo, com emoções carnais, como a gente vê muitos, desassociado da verdade, ele é um culto inválido diante de Deus. Da mesma forma, um culto que não traz o conteúdo e a forma, também, irmãos, é um culto que desagrada a Deus. Conteúdo e forma, conteúdo que é a palavra de Deus, ensinamento da palavra, por que nós adoramos a Deus, e a forma que a Bíblia diz que tem que ser com alegria, entusiasmo, tem que andar lado a lado. Por isso, precisamos ter mente iluminada pela verdade da Escritura e um coração aquecido pela graça de Deus. Nós precisamos, irmãos, também adorar a Deus com a plenitude da nossa mente. Aqui ele falou de emoção, versículo 1 e 2 fala de emoção. Versículo 3 e 5 vai falar da mente. O culto tem que ter emoção,
mas o culto ele tem que ser racional também. Versículo 3 diz: sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Versículo de número 5 diz: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Irmãos, o culto decorre do entendimento de quem Deus é. Sabei que o Senhor é Deus. Então ele está dizendo: louve a Deus com alegria, apresentável diante dele com júbilo, e sabe de uma coisa: Ele é Deus, esse Senhor é Deus. A nossa adoração, irmãos, deve ser inteligente. Spurgeon, ele diz que o conhecimento é a mãe da devoção, de toda a obediência. Então, irmãos, sendo assim, nós devemos saber a quem adoramos e por que adoramos. O que nós adoramos? Nós adoramos Deus, nós adoramos o Senhor, né? Por que nós adoramos Ele? Né? O verbo aqui saber significa ter conhecimento adquirido pela experiência. Conhecer a Deus, irmãos, equivale a confessá-lo, reconhecendo publicamente que Ele é o único Deus. Devemos adorar a Deus porque Ele é Senhor. Devemos adorar a Deus porque Ele é Deus, o único Deus. Devemos adorar a Deus porque Ele é o Criador. Está aí nesse salmo, essas expressões. Devemos adorar a Deus porque Ele é o nosso dono, Ele nos comprou. Devemos adorar a Deus porque Ele é o nosso pastor, somos ovelha do seu pastoreio. Devemos adorar a Deus, irmãos, também pelos seus atributos. Está claramente aí, dizer, porque Ele é bom. Por que nós devemos adorar a Deus com alegria? Apresentar diante dEle, servir a Deus com alegria, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso e porque Ele é fiel. Não podemos, irmãos, abandonar nossa mente no culto. Muitos hoje buscam apenas um culto sensório, que querem sentir. Se eu não sentir a presença de Deus. Mesmo que nós não sintamos a presença de Deus, e nem sempre isso acontece, Deus está presente entre nós. Ele está presente. Quem assim pensa que busca um culto apenas sensório, de sentir, supervaloriza as emoções e abandona a razão, a razão, o conhecimento. Mas a palavra de Deus nos ensina, irmãos, a orar e cantar com a mente, mas também com o espírito. Paulo, falando à igreja de Corinto, que era uma igreja muito sensorial, né, que gostava muito de sentir essas coisas. Paulo diz assim: que farei, pois? O que eu vou fazer então? Ele diz: orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Eu vou cantar com emoção, mas vou cantar também sabendo o que eu estou cantando, para quem eu estou cantando e por que eu estou cantando. Precisamos, irmãos, entender que o ser divino a quem nós adoramos é o Senhor. Ele é governador do universo, revestido de glória e de majestade, que está entronizado acima dos querubins. Olha, quando Isaías teve a visão do trono de Deus, ele viu lá a visão de Deus sentado no trono, serafins rodeados, louvando a Deus com grande alegria, com grande reverência. Irmãos, o culto também ele decorre do entendimento do que Deus fez. Aí a parte B do versículo 3 diz: foi Ele quem nos fez e dele somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então ele diz aqui três coisas. Diz: Deus é o nosso Criador, foi Ele, quem nos fez. E é muito justo, irmãos, que a criatura reverencie o seu Criador, pois Deus é o autor da vida, é Ele que é o autor da vida. Nós não viemos ao mundo por acaso, nós não somos frutos da evolução de milhões e milhões de anos, nem viemos dos símios.
Nós não somos descendentes dos macacos. Nós procedemos de Deus. Nós viemos de Deus. O apóstolo Paulo diz, quando ele estava debatendo com os filósofos gregos e Atenas, no capítulo 17 de Atos, ele diz: de um só fez Deus toda a raça, de um só fez toda a raça humana. Por meio de Adão, ele fez toda a raça humana. E ele diz mais: ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Portanto, nós somos criaturas de Deus. E ele diz mais: Deus é o nosso dono. Deus é o nosso dono. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos de Deus, pertencemos a Deus. Precisamos saber, irmãos, que somos propriedade exclusiva de Deus. E Ele tem todo o direito de posse sobre nós. Por quê? Porque nós somos dele. Ele também é o nosso Redentor, como ele diz aqui. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Deus é o nosso Redentor. Deus não apenas, irmãos, nos criou, mas Ele também nos remiu, nos salvou. Ele tem duplo direito sobre nós, direito de criação e direito de redenção. Ele nos criou, nós somos dele por direito porque Ele nos criou. Nós que fomos remidos, somos dele porque Ele nos remiu, Ele nos comprou com o sangue de Cristo. E aí o salmista está dizendo, essa é a razão de nós servirmos e adorarmos a Deus com alegria. É essa a razão de nos apresentarmos diante dele com cântico, com júbilo, servir ao Senhor com alegria. Deus é o nosso pastor. Ele usa essa expressão, somos rebanho do seu pastoreio. Precisamos saber, irmãos, disso, que dentre todos os povos da terra, olha que privilégio nós temos. Tantas pessoas que estão lá fora. Alguns estão nesse momento usando droga. Alguns estão nos bares. Alguns estão nesse momento planejando assalto, assaltando, tirando a vida de alguém. Quantas pessoas que tem lá fora? E nós não somos melhores do que eles, não. E Deus teve misericórdia de nós. Deus nos escolheu dentre todos os povos e fomos escolhidos para sermos seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Deus nos criou, irmão, Deus nos remiu, nos preserva. Estamos aqui pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Deus nos sustenta, nos protege e nos fortalece. Ele é bom. Ele é o grande e supremo pastor. Vivemos debaixo do seu cajado. Esse conceito de pastor, ele é desenvolvido em todo o Novo Testamento também. Jesus, ele diz que é o bom pastor. O autor aos Hebreus menciona ele como um grande pastor. Pedro se refere a Cristo como o supremo pastor. E nós pertencemos a Ele. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. Como então nos apresentar diante de Deus melancolicamente, tristonhos, a não ser com alegria, diante de tudo isso? Mas para nós finalizarmos, irmãos, o culto, ele decorre do entendimento de como Deus age com o seu povo. Diz o versículo 5, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O salmista aqui, ele destaca a centralidade de Deus no culto e enaltece os seus atributos excelentes: bondade, misericórdia, fidelidade. Deus é bom, ele cita a bondade de Deus porque Ele é bom. Tudo quanto é bom, irmãos, tudo que é certo, virtuoso, belo e digno, tem em Deus a sua origem. Essa palavra aqui no hebraico traduzida, bom, quer dizer agradável, deleitável, bom. Deus é bom. Charles Swindoll, ele diz assim: Deus não é um tirano irritado.
que anda pelos céus procurando razões para esmagar a nossa vida ou extinguir a nossa felicidade como se fosse um valentão celestial com um taco de beisebol na mão. Não, Ele é bom. Seus mandamentos são para o nosso bem. O amor motiva todas as suas palavras e obras. Então Deus é bom. Deus também, Ele diz, é misericordioso. Deus, irmãos, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, segundo os nossos merecimentos. É esse que é misericórdia. Ele lança seu coração em nossa miséria. Ele tem compaixão por nós, compaixão de se colocar no lugar do outro. Ele se colocou no nosso lugar, viu a nossa miséria. Em vez de aplicar juízo a nós, irmãos, que é o que nós merecemos, condenação e inferno, Ele oferece para nós perdão e graça. Perdão e graça. O que nós não merecemos. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Deus também, Ele diz, é fiel. Deus é fiel. Deus, irmãos, não é instável, como o ser humano que promete algo e depois quebra a sua aliança. Não há sombra nem variação no seu caráter. Ou seja, Ele é imutável em seu ser. Ele é fiel a si mesmo, a sua palavra e as suas promessas. Sua fidelidade, como diz aqui o salmista, dura de geração em geração. Só para nós darmos mais uma... Ficou o versículo 4 aqui, que diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Precisamos adorar a Deus, irmãos, com a plenitude da nossa vontade. Eu falei que nós precisamos adorar a Deus na plenitude das nossas emoções, também da nossa razão e da nossa vontade. No momento em que nós compreendemos quem é Deus, quem nós somos para Ele, nós não podemos deixar de reconhecê-lo como Deus e nem deixar de adorá-lo com gratidão. Spurgeon, ele escreveu que os sacrifícios expiatórios, eles terminaram. Não é mais necessário nós trazermos um cordeiro aqui cada um e imolarmos. Os sacrifícios expiatórios terminaram. Cristo foi expiado por nós. Mas ele diz, mas os de gratidão jamais terminarão. E enquanto formos receptores da misericórdia, devemos da graça. Então, irmãos, adorar a Deus deixa de ser compromisso pesado, quando nós entendemos isso para ser um prazer deleitoso. Entrar nos átrios deixa de ser um compromisso pesado para ser uma alegria indizível. Entrar na casa do Senhor deixa de ser um peso para ser uma bendita oportunidade para render graças, cantar hinos de louvor e bendizer o seu nome. Quando a nossa mente é iluminada e quando nossas emoções são despertadas, então a nossa vontade ela é acionada para obedecermos a Deus e adorá-lo com tudo que somos e temos. Que tenhamos, irmãos, em Deus todo o nosso prazer na adoração. Pois quanto mais nos deleitamos nele, mais Ele é glorificado em nós. Tenhamos alegria em vir à casa do Senhor. Tenha alegria em vir na casa do Senhor na quarta-feira, irmãos. É contado as pessoas que estão vindo à igreja nas quarta-feiras. Tenha alegria em vir na casa do Senhor na escola bíblica. Tenha alegria em vir no domingo. Venha com alegria, lembrando disso. Tantas pessoas que tem no mundo e Deus me salvou. Tantas pessoas que estão morrendo e indo para o inferno. E Deus teve misericórdia e compaixão de mim. Ele me escolheu. Ele me comprou.
Ele me chamou, Ele me redimiu, me perdoou. Portanto, é um prazer estar diante desse Deus, com cânticos de júbilo, apresentar com alegria diante do Senhor, reverenciar Sua majestade. O culto é para Deus, o culto não é para o irmão. Não estou muito bem assim com o irmão, então vou ficar aqui. O culto é para Deus. Que mal Deus te fez? Culto é para Ele é a centralidade do culto, do serviço a Ele. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos conduza à verdadeira adoração, não como nós o queremos adorar, mas como Ele prescreve que deve ser assim a adoração a Ele. Senhor Deus, muito obrigado. Nós te louvamos, bendizemos o Teu nome.